Meus amigos, o Brasil conseguiu a proeza de perder para a seleção japonesa pela primeira vez na história. Então vamos já aqui para a tela do computador, mostrando aqui a repercussão internacional. Daqui a pouco eu vou mostrar os gols também, alguns comentários acerca da atuação do Fabrício Bruno, de outros jogadores também, vocês vão ver aí. Rapaziada, mas então a gente já começa aqui com essa notícia aqui da repercussão, né? Aí no estrangeiro, da derrota do Brasil, conceituando esse jogo como desastre. É isso mesmo, meus amigos. O jornal AS, jornal espanhol, colocou aqui, conceituando essa derrota do Brasil como desastre. O Brasil que no primeiro tempo abriu 2-0 e depois, no segundo tempo, aconteceu o desastre mesmo. Então bora lá, eu já vou colocar aqui os gols para vocês, para quem não viu, para quem estava acompanhando o jogo, vou colocar aqui os gols da 3-2 para a seleção japonesa. Aí o toquinho do Guimarães, que bolão, Paulo Henrique pintou! Gol! Uma jogadinha para ganhar o jogo. Paquetá, que levantamento! Martinelli para fazer! Gol! E o Cubo foi passando, o Doan chegou na linha de fundo, cruzou, olha o toque! O resultado disso foi a pior campanha da história do Brasil nesse formato de eliminatória, né? Que se fosse num outro... Ih, meu Deus, que falha! Que falha! Rapaziada, quem consegue me explicar o que o Fabrício Bruno tentou fazer nessa jogada aqui? Isso aqui é sem condições. A partir desse gol aqui o Brasil desandou, tomou o segundo, tomou o terceiro, a concentração foi embora. Cara, eu vou falar pra vocês que eu acho o Fabrício Bruno um dos melhores zagueiros que atua aqui no Campeonato Brasileiro, cara. Mas nessa aqui ele foi mal demais, mano. Muito mal. Ele pode ter colocado a vaga dele aqui, ele pode ter jogado fora a vaga dele na Copa do Mundo. Pelo alto, Ito, jogador que entrou agora no segundo tempo, cruzamento, pintou na Cabura! Do jeito que você gosta, partindo pra cima pra desequilibrar, foi do fundo, rolou pro meio, Matheus Cunha! Gol! Não vale! É isso, né? Muda muito rápido. Ito, rebote do Japão, vai pro cruzamento, toque no travessão! A história do jogo, vamos lá. Ito, escanteio cobrado, toque! Então tá aí, rapaziada, os gols e outros lances também do jogo, né? Cara, o Fabrício Bruno, nossa, ninguém conseguiu entender o que esse cara tentou fazer. Rapaziada, mas se teve um cara que aproveitou essas chances na verdade, né, nessa data FIFA da seleção brasileira, foi o lateral PH do Vasco. Cara, se teve um cara que saiu grande, eu acho que ele foi o melhor jogador da seleção brasileira, tá? Nos dois jogos. No primeiro contra a Coreia do Sul ele jogou pouco, realmente, uns 10 minutos, 15, e nesse aqui ele foi titular. Esse cara vai estar certamente na Copa do Mundo de 2026. Eu acho que na lateral direita ali, ele deve levar o Wesley e o Paulo Henrique, porque eu não consigo ver outro lateral direito. Eu acho que o Vitinho ficou um pouquinho atrás, né? Bora aguardar aí os próximos capítulos da seleção brasileira. Rapaziada, e o Hugo, nosso goleiro, hein? O que vocês já acharam da partida dele? O Alisson Becker, nosso goleiro da seleção, né, e do Liverpool, jamais tomou 3 gols, tá, numa partida de seleção brasileira. E agora o Hugo, com uma partida, rapaziada, consegue fazer essa façanha aí. Bom, então bora continuar aqui na repercussão dessa derrota humilhante do Brasil. Como eu mostrei para vocês aqui, desastre no Brasil, escreveu o jornal AS, um jornal espanhol. Aí olha aqui o que o jornal argentino falou. O Japão virou o jogo amistoso e abalou o Brasil meses antes da Copa de 2026, escreveu o jornal Olé da Argentina. Os caras querem criar uma confusão aqui, já tá ruim, e os caras querem piorar aqui a situação. Meus amigos, não tá fácil não. Aí aqui o jornal japonês escreveu: primeira vitória histórica do Japão, derrota o Brasil, o reino dos jogadores sérios, com uma vitória de virada por 3-2, escreveu o jornal japonês Nikkan Sports. Rapaziada, até esse dado eu não sabia, não tinha esse conhecimento dessa estatística. O Brasil jamais havia perdido para o Japão. Se eu não me engano, eram 13 ou 15 jogos e o Brasil só tinha 2 empates e o resto tudo em vitória. E agora, pela primeira vez na história, a seleção japonesa consegue essa vitória. Rapaziada, então bora só rever aqui esse lance do Fabrício Bruno que ele erra. Ele ainda participa do segundo gol do Japão. Ali ele tenta fazer um corte e acaba colocando para dentro das próprias redes. É isso, meus amigos. Quando a situação não tá fácil, meus amigos.
Cara, e pior que não dá pra defender o Fabrício Bruno aqui. Ele teve todo o tempo do mundo, só depois de alguns segundos que os atacantes ali do Japão foram apertar ele. E, cara, isso aqui é total falta de concentração de um jogador. Pô, cara, e nesse segundo gol aqui, eu não sei se ele teve tanta culpa. Ele tem uma certa parcela de culpa aqui que ele tenta cortar. Poderia ter feito um pouquinho melhor, mas a bola veio muito rápida. Ele tinha o zagueiro, mas dava realmente para ter feito coisa melhor ali. E tá na súmula lá que foi gol contra do Fabrício Bruno. Então ele vai carregar essa estatística aí. Será, cara? Agora a gente vai esperar para ver se o Fabrício Bruno jogou a vaga dele fora. Para mim ele era um dos zagueiros mais seguros ali. Acho que ele vem desde o Dorival. Lembra daquela partida contra a Espanha? Ele faz uma boa partida e agora a vaga dele ficou em risco, meus amigos, porque ali pro setor defensivo, quem a gente tem ali na zaga? A gente tem Marquinhos, que vai para a Copa com certeza, a gente tem Éder Militão, que também vai para a Copa, então já tem 2 ali pelo lado direito. Pelo lado esquerdo a gente tem o Gabriel Magalhães, que provavelmente vai ser o titular, a gente tem Beraldo e Alexandro. E aí resta saber quantos zagueiros o Carlo Ancelotti vai levar. Mas uma coisa certa, que depois desse lance aqui, depois dessa partida, o Fabrício Bruno pode ficar de fora da Copa do Mundo. Então, rapaziada, bora ver alguns comentaristas aqui falando da atuação do Fabrício Bruno, meus amigos. Bora ver o que eles vão falar aqui. Cabeça de todo mundo, isso aí é pra cair do presidente ao roupeiro, né não? Foi na Salote, né, Cara, gente? o futebol não tem condição, velho. O futebol é incrível. CJ, como é que as coisas mudam? A gente tava falando aqui de Fabrício Bruno e de Vitor Hugo, que há, né, comparações que não existiam. Aí o Fabrício Bruno, 2 erros. De repente o Japão nunca ganhou do Brasil. Pode estar ganhando do Brasil. Nunca ganhou do Japão? Eu vi uma estatística, eram 13 jogos, 11 vitórias do Brasil contra 2 empates. Contra 2 não, né? E 2 empates. É um negócio assustador. A torcida do Japão está louca. O segundo tempo do Brasil é muito ruim, né? Muito ruim. Cara, a gente tava falando aqui em off, Fabrício Bruno era quase... Pô, o Fabrício Bruno tá nessa Copa. A gente tava falando que ele tava na frente do Beraldo, que talvez ele fosse o 3º zagueiro hoje. De repente, ele pode não estar na Copa mais, por causa desses 30 minutos aí, 26 minutos de jogo. Ô, Grice, impressionante. Cara, e pensar que isso é muito doido, né? O cara vinha fazendo boas eliminatórias ali, boa preparação para a Copa e de repente, por causa desse erro, ele pode estar fora da Copa. Isso é muito louco de pensar nisso, né? Então, bora ouvir o que o Carlo Ancelotti agora, o que o chefe, o treinador falou desse lance do Fabrício Bruno aqui. Hoje, até o erro de Fabrício, o jogo estava bem controlado da equipe. Depois, eu tenho muito claro o que passou, que a equipe caiu mentalmente depois do primeiro erro. E creio que isso foi o erro mais grande da equipe, porque eu não acho que na segunda parte a atitude não era boa da equipe. Creio que, repito, afetou demais o erro. Mano... Então tá aí, rapaziada, o Carlo Ancelotti falando que o time tava bem, realmente tava, fez um bom primeiro tempo. Não foi um super primeiro tempo, mas foi o primeiro tempo relativamente bom da seleção brasileira e no segundo tempo não teve ali. Aí tomou esse gol com a falha do Fabrício Bruno e aí parece que a equipe mentalmente, acho que não teve nem tanto aspecto técnico, mas mentalmente a seleção desabou ali. E aí veio o terceiro, veio o segundo, veio o terceiro gol. E, rapaz, não sei se tivesse mais tempo aí, não sei se poderia ter mais gols aí da seleção japonesa. E aí, rapaziada, então bora ouvir o comentário aqui desse cara falando a respeito dessa derrota humilhante do Brasil por 3-2. Se apequenou, aceitem. Essa seleção aqui, ela não coloca mais medo em ninguém. E quer que eu diga uma dura realidade pra vocês? A Argentina nunca levaria essa virada do Japão. Sabe por quê? Porque tem jogador com raça,
Tem jogador que bate no peito do escudo e diz: aqui não, coisa que não tem nessa seleção fraca, nessa seleção pipoqueira, em uma seleção que tem Fabrício Bruno convocado, um zagueiro que tem muita soberba e pouco futebol. Essa é a realidade da seleção brasileira. Se você está iludido com essa, que eu estava, porque o Brasil ganhou de 5-0 da Coreia e eu me iludi, tá aqui a realidade. Se o Brasil chegar nas oitavas de finais, é lucro. Se o Brasil na Copa do Mundo não passar vergonha, voar sem passar vergonha, já é lucro. Porque a seleção brasileira se apequenou. E se você não quer ver isso, desculpa, mas o seu clubismo e a sua paixão pela seleção brasileira tá falando mais alto. Eu amo a seleção, mas a verdade é que essa seleção não coloca mais medo em ninguém e ficou no passado. Se apequenou a seleção brasileira. Rapaziada, aqui a gente tem que ponderar algumas coisas, né? Porque todo mundo falou, né? Após o jogo contra a seleção, todo mundo falou, né? Após o jogo contra a Coreia do Sul, que o Brasil goleou, jogou bem realmente, que o Brasil já estava pronto, que o Brasil já estavam se iludindo aí, né? Eu também aqui fiz até um vídeo falando que o Brasil estava no caminho certo. Só que aí, cara, aí pega esse jogo contra o Japão e vê que realmente não é bem assim. Mas também não é pra gente jogar todo o trabalho lá embaixo, né? Não é essa derrota aqui que vai jogar o Brasil lá pro fim do poço. Mas serviu para mostrar a realidade que a gente se encontra hoje, né? O Brasil é um país que está em construção, é um futebol que está em construção. Então, provavelmente na Copa a gente não vai chegar pronto. Isso aí é para um trabalho para 2030, por exemplo. E o Brasil tá nesse caminho aí. O Carlo Ancelotti teve pouco tempo, né? E eu concordo aqui com muitas coisas que esse cara falou. Cara, que a Argentina não levaria. Eu também acho, eu concordo que eu acho que a Argentina, os caras iam segurar, amarrar esse jogo aí. Apesar de que hoje a Argentina tá no outro patamar, né? Muito acima do Brasil. Mas então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. Falar um pouquinho desse jogo do Brasil contra a seleção japonesa. Cara, 3-2 Japão em cima do Brasil, de virada. O Brasil realmente jogou muito mal. E já tem amistoso, tá marcado pro ano que vem contra a seleção senegalesa. Agora foi. Senegalesa de Sadio Mané, tá? Vai ser um jogo difícil. Talvez, não sei se tanto quanto o Japão, mas com certeza mais difícil do que a Coreia do Sul. E bora esperar para ver se a gente encontra o Brasil melhor aí, né? Mas então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí. Se puder deixar o like, vai me ajudar muito aqui, tá? Para que esse vídeo alcance mais pessoas. E deixa o teu like, se inscreve aí. E vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau!